Aí estamos gravando a nova fase do Papo de Alpendre, agora rebatizado com Conversas de Alpendre. Eu fiquei pensando quem que eu chamo para o primeiro, Eu falei, vou chamar... Ele não é de cinema, ele é da música, mas vou chamar esse meu amigo, irmão de tantos anos, aí são quase 23 anos de amizade, que é o Bento Araújo, que tem, depois ele vai fazer a propaganda aí do trabalho dele. Tem que fazer, Betel, tem que fazer, Betel, já estou te chamando do jeito que a gente te chama no WhatsApp. WhatsApp, né? Porque a gente não se vê desde, sei lá, começo de 2020, essa maldita pandemia. Mas, enfim, chamo aqui o Bentão para a gente teve uma ideia no passado de fazer um curso, né, rock e cinema, que aí não deu para frente por causa das nossas agendas complicadas e tal, mas eu acabei dando uma palestra já de rock e cinema, acho que foi em Rio Claro, mas foi só uma palestra, era uma parte do que eu nem... bem lembrado, eu podia ter pegado o papel da palestra para lembrar o que eu falei ali, mas não fiz isso e nem sei onde está esse papel. Mas aí não deu certo o curso e agora a gente meio que retoma um pouco a ideia neste programa, né, Bitão? A gente vai fazer um resumo do que seria o curso aqui, improvisadamente, em forma de conversa, né? Só um esclarecimento antes de passar a palavra para o Bento. Não é uma entrevista, o programa não... Eu não gosto muito do formato entrevista porque eu sou meio incompetente como entrevistador, né? Então, é mesmo assumido uma conversa. Assim, o canal vai ser de conversas, como era um pouco antes, mas antes tinha uma dinâmica mais de o Aloysio me provocar e de me fazer perguntas e tal. Agora vai ser uma conversa mais aberta, a conversa vai para rumos inesperados, como toda conversa, apesar de a gente ter alguma pauta, né? E a pauta de hoje é essa, rock e cinema. Certo, Bento? Então vai, se apresenta aí, vamos... Eu sei que tem muitos cinéfilos que são também melômanos, né? Que gostam de música, gostam bastante e ouvem o nosso PoeiraCast e tal, mas tem a maioria dos melômanos não se interessam tanto por cinema, né? A gente percebe que o escopo dos fãs de música é muito maior que dos fãs de cinema. Pelo menos eu percebo isso nas livrarias, né? Quando eu vou ver, a prateleira de cinema está cada vez menor e a de música cada vez maior. Mas vamos lá. E aí, Sérgio Alpendre, que legal, cara. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, Conversa de Alpendre, né? Isso. Primeiro episódio, cara. Pô, que responsa, hein, que você me colocou aqui, mas eu fiquei muito feliz com o teu convite. É muito legal, né? Como você disse, a gente traz essa amizade já de mais de 2 décadas aí, aquela coisa de papo de loja de disco, que foi onde a gente se conheceu, onde a gente começou trabalhando, né? Vamos falar um pouquinho disso aqui. E nossas discussões e bate-papos que foi para a pizzaria, já foi para o podcast, né? PoeiraCast, que a gente faz juntos também há 13 anos, né? E, cara, que demais você me chamar para esse assunto, né? Já contando para os seus seguidores aqui, o pessoal do cinema, que o meu negócio é música, né? Como você diz lá no PoeiraCast que o negócio é cinema, aqui eu falo, meu negócio é música, mas antes de eu cair, mergulhar nesse negócio da música, de pesquisar, de escrever sobre música, a minha paixão era o cinema também, lá nos anos 80, quando eu era um garoto, né? Quando surgiu aquela coisa do VHS, do videocassete que a gente tinha, começou a ter, final dos anos 80, né? Começou a ter essa possibilidade. E, cara, eu lembro que eu ficava lá com 4 vídeos cassete fazendo pirataria, gravando vídeos das locadoras. Eu queria ter um catálogo de filmes em casa para assistir, né? E principalmente filmes de horror, assim, que sempre foi uma coisa que eu gostei muito. Então, eu tenho uma conexão muito forte com o cinema, sem contar a lembrança de ver os clássicos oitentistas aí no cinema, ainda criança, né, Sérgio? Isso é algo que a gente pode falar também, que aquilo me impactou muito também, alguns filmes, né? Alguns dos blockbusters aí. Mas, enfim, vamos falar de rock, música e cinema, que está tudo nas searas das paixões aqui para nós dois, né? Tá, porque eu tinha esquecido disso, Bentão. Você já tinha me falado faz tempo dessa sua paixão pelo cinema, que você colecionava fichas, né? Eu lembro Cassete, disso, cara, e esqueci. E o que eu ia falar é que, pô, você fala que seu negócio não é cinema, mas você tem um senso estético, né?
que possibilita que você fale também de cinema e que você, quando vai lá e vê algum filme, tem algum senso estético para julgar, né? Mesmo que, enfim, a gente discorde no julgamento, mas você vai ter esse senso estético, você é crítico também, né? E é crítico de música, não interessa, mas é um pouco crítico de arte também, né? E nessa você vai saber julgar o cinema como uma arte. Eu acho que... E eu gosto muito de terror também, então. A gente pode começar a falar por aí, né? O rock e o horror. Nem está na pauta aqui. Eu parei, Tem mas o tudo a rock... ver, né? Você curte o Argento, Bentão? Dario Curto, Argento? curto, curto muito, Ele que cara. Curto coloca Iron muito Maiden, Motorhead, o Goblin, né? Goblin, né? Aquelas trilhas dos anos 70 ali, o Goblin, aquelas trilhas super essenciais, assim, tanto para o rock progressivo italiano como para o cinema, né? E gosto muito, Sérgio. Gosto muito. Um filme que me marcou muito quando eu vi quando eu era moleque foi o primeiro Evil Dead, né? A morte do demônio ali. Cara, aquilo ali quando saiu, nossa, primeiro VHS pirata que eu consegui na época. Na hora que eu assisti aquilo, eu era garoto, aquilo para mim foi um divisor de águas assim na minha vida, cara. Aquele Fiquei porão, né? apaixonado. É, aquele jeito de filmar, né? Aquela câmera correndo pelo chão, tal. É, Eu lembro quando começou a surgir também, no final dos anos 80, aquelas câmerazinhas portáteis, né? E eu tinha um amigo que tinha grana, o pai dele era russo, tinha vindo da União Soviética, né? E morava num apartamento legal aqui em São Paulo, e ele tinha uma câmera dessa, a gente ficava tentando fazer uns curtas de horror assim na casa dele, usando aquela técnica, sabe? Amarrava a câmera numa corda, assim, vinha correndo com ela perto do chão, assim, uma loucura, que Sérgio. barato, Bento. Isso eu não sabia, acho que você nunca me contou isso. Pelo menos eu não lembro. Cara, que legal isso. O Evil Dead, pô, o Evil Dead é um... Eu gosto também, desde que saiu, mas eu nem era crítico. Acho que nem era Uhum, cinéfilo, Bentão. Acho que se bobear você era uhum. cinéfilo nessa época e eu não. Né? Você criancinha ali, cinéfilo, e eu não... Eu gostava muito de cinema, sempre gostei muito de cinema, mas cinéfilo mesmo, de fazer o que você fazia, colecionar filmes e Uhum. piratear ali, e acumular fichas, eu só comecei a ser no final dos anos 80. Né? Mas o Evil Dead foi um filme que me marcou muito também. Logo que saiu e depois, quando revi, o Sam Raimi, que é o diretor, eu gosto muito dele também. Tem uns filmes que não, mas a maioria, aquele Drag Me to Hell, né? Puta filme. Aquilo lá eu Ah, né, fiquei sério. sem dormir direito uns dias ali. A Carla E a vai dar risada história, com isso. Porque a Carla né? não Não, sente medo, né? Mas eu sinto medo. Eu fico com muito medo. e você sabe que depois que eu fui ler a história, né, do Evil Dead, daquele primeiro filme, pô, tem tudo a ver com rock and roll e com do it yourself, a história do punk, né, da galera gravar os primeiros compactos, uma coisa que começou meio independente, né? E, cara, ele explodiu daquela maneira, virou um super cult, mas a história, os primórdios ali me lembra muito as bandas amadoras do rock and roll aí que começam bancando ali os seus suas primeiras fitas demo, né, os primeiros compactinhos ali, enfim. A história do cinema também tem disso, né, Sérgio? Muito Tem. da independência que acaba virando um sucesso comercial aí, né? Mas começa como uma coisa totalmente independente. Tem. Bem, então, como é que você... Eu sei que a gente conversou já muito a respeito do Inedit, né? O Inedit, que é aquele festival só de filmes sobre música, né? Eu nem sei se tem ficção, eu não sei se é só de documentário sobre música ou se pode entrar ficção também. Mas eu lembro que eu sempre te falava, pô, Bento, é que os documentários de música são muito legais de ver, mas como cinema, geralmente eles são fracos, né? E como é que Uhum. você vê isso assim? Você concorda? Você acha que tem uma é, aí apelando de novo para o seu senso estético que eu sei que você tem, apesar de você falar que não é de cinema. Mas como é você acha isso também? Você acha que isso é uma limitação ou do seu ponto de vista de crítico, jornalista musical, isso não chega a ser uma limitação porque você está interessado realmente em outra, nas informações, né, que os documentários Uhum. mostram? Sérgio, eu acho que são essas duas coisas, cara. Acho que você já deu um pouco a minha resposta aí. Claro que é algo que não me incomoda, assim, por eu estar indo nesse festival, por exemplo, que é um festival que eu acompanho desde a primeira edição, né? E sou amigo também do Marcelo Alite, né? O Maurício, os caras que fazem ali o festival, sou fã deles.
E, cara, e eu vou para isso, eu vou para saber documentários sobre música, sobre bandas, né? Descobrir também artistas que às vezes eu não conheço, e ali tem um panorama já, né, de chavada, digamos assim, em formato documentário para mim. Mas, assim, por outro lado, eu concordo absolutamente com você, né? Quem vai buscando alguma estética, alguma coisa de fotografia, uma linguagem mais cinematográfica mesmo, com certeza muitos desses documentários deixam a desejar, né? Concordo com você também, Sérgio. Não que me incomode, no caso de estar indo lá para um festival, uma mostra, né, de documentários musicais, isso de uma forma alguma me incomoda, mas eu te entendo também, entendo que a galera do cinema, pô, peraí, é muito pobre aqui no sentido, né, da falta de recursos, até de preocupações estéticas, de fotografia e tudo mais, né? E muito Dialogando aquela... um pouco. Desculpa, pode terminar. Não, eu só queria pegar esse gancho e dizer que, assim, quando eu tive envolvido, né, Sérgio, esse ano, agora, o ano passado, na minha primeira aventura como diretor de um documentário musical, né, que foi o documentário sobre o Persona, sobre o jogo e o disco Persona, e o Roberto Campadello, né, que foi um artista plástico italiano que morou em São Paulo e atuou em diversos âmbitos aí da arte nos anos 70 e 80 no Brasil. Quando eu me aventurei com meu amigo Matheus Mondini, né, para a gente fazer esse documentário, essa foi uma preocupação nossa, né? Tanto que quando eu te mandei as primeiras provas ali para você me ajudar com alguma opinião, a gente se preocupou um pouco com essa estética, com fotografia, de ter uma linguagem nesse sentido também, né? Mas é muito difícil, cara. A gente gosta muito de música, acaba esquecendo desses detalhes. Não, até porque tudo que estava por trás do Persona era muito também visual, muito estético, né? Havia uma preocupação em um jogo mesmo também, no sentido de jogo estético, né? Um jogar com a estética, com o que a estética visual permitia, né? Então acho bem legal É a isso, na verdade. fusão, né? A fusão das imagens, a coisa do bar que ele tinha no Bexiga, o Roberto, né? Que ele propunha o pessoal ir lá para Eu não fui só na época. beber, mas jogar, né? Então a É, gente quis trazer um pouco disso para o documentário também. eu fui acho que no começo dos anos 90, bem. Opa, que legal, Acho que Sérgio. era. Eu lembro que eu fui uma vez lá ou duas, porque Uhum. a gente gostou e aí falou, vamos repetir, né? E acho que nós fomos duas vezes, eu e a turma da faculdade, né? Então, aquele Ah, coisa toda escuro lá na parte de baixo, né, da 13 de maio, eu lembro que era bem ali, assim, e até outro dia passei por ali, indo para uma cabine de imprensa e tal. Mas, bem, então, vamos pensar então nesse encontro de rock e cinema que pode ah, naturalmente virar música e cinema. E lembrando, depois você fala onde é que a gente pode ver esse Persona. Dá para ver no sim. BH? Tá no YouTube, tá no canal do Sesc Pompeia, do YouTube. Maravilha, Bento. Então depois você passa o link que eu incluo no Ah, vídeo e a gente vai poder ver esse filme finalmente pronto, que eu vi uma versão anterior, né? aham. E aí vou ver de novo agora ele prontinho, bacana. Que Agora, legal. aqui eu escrevi, Bento, é possível esse encontro rock e cinema? Sim, Sérgio, eu acho Eu também muito acho que sim, possível. né? E Uma vou pergunta dar um retórica. exemplo que eu acho fascinante desse encontro, né? Que são aqueles filmes dos anos 50 que acabaram espalhando o rock and roll pelo mundo, né? Tem vários exemplos, tal, mas dois que eu sempre lembro é o Sementes da Violência, né? É E o mesmo. Rock Around the Clock, né? Ou seja, ao balanço das horas, né? É isso, esses dois filmes. Nos anos 50 levaram o rock para o mundo inteiro, o rock Uma acabou virando uma febre, né? mania no mundo, uma febre, que depois se repetiu com a Beatlemania, né? Se a gente pegar ali nos anos 60, 64 para frente, os Beatles usaram o cinema para Os fazer filmes do essa mesma Elvis também, né, estratégia. Bento? O Elvis, claro, também, com certeza, Sérgio. E o que me fascina é que esses primeiros filmes aí dos anos 50, tal, que acabaram levando o rock, que era uma novidade juvenil no mundo, é aquela coisa da garotada ir no cinema e, cara, quebrar tudo, arrebentar tudo, né, cara? As cadeiras, parecia show de banda punk e banda hardcore nos anos É, 80, né, Sérgio? isso que eu E a ia falar, molecada quebrava protopunk, tudo, né? cara. Então você pega anos 50, 54, 55, 56, 57, né? O rock estourando no mundo e a molecada quebrando o cinema, a rebeldia. Isso é uma coisa que me fascina muito, Sérgio, e me mostra que o rock começou ali junto quer dizer, pegou essa carona no cinema e se espalhou pelo mundo, né? Como fenômeno juvenil. Eu confesso que eu nunca revi o Balanço das Horas,
o Rock Around the Clock, né? Eu nunca revi esse filme. Não sei se ele tem um valor cinematográfico em si, para além desse valor que você já apontou muito bem, que é o dos costumes, né? Mas o Sementes da Violência é bem bom. O Sementes da Violência é um filme interessante, tal, um filme muito bem filmado, tal. Recentemente morreu o Sidney Poitier, né? Que depois vai fazer o Mestre, né? Eu lembro muito vagamente também que eu precisava rever esses filmes, tanto o Mestre com Carinho quanto Blackboard Jungle, né? O original. Blackboard Jungle, isso, Preciso rever esses dois filmes. Até ele morrendo poderia ser uma oportunidade, mas acabou não rolando. E você falou dos filmes dos Beatles, cara. Eu acho que esses filmes dão um salto, assim, principalmente o Help, porque justamente o diretor era muito preocupado com a estética, né? E implantar uma estética muito importante ali da juventude, já antecipando uma swing em London, né, dos anos seguintes, ali 66, 67. Eu acho que principalmente o Help é muito importante nesse sentido. E o outro filme que o diretor fez na época, que é o agora eu esqueci o nome, Neck, um filme do Richard Lester, de 65, Neck ou How to Over It, alguma coisa assim, que é muito bom também e tem uma estética muito semelhante. E nessa época, os filmes do Elvis estavam meio, eles tinham virado meio filmes de Elvis, né? Um subgênero particular, filmes de Elvis, sempre com aquela trama meio pífia. Eu lembro que tem 3 ou 4, e o Viva Las Vegas é bem dessa época, né? Um dos grandes filmes do Elvis, de 63, acho. E esse é muito bom. Mas tem vários daqueles celesteiros de Acapulco, Garotas, 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 né? O Blue Hawaii, nem sei se é o mesmo garoto. Não, acho que é Girls, Girls, Girls. Enfim, os filmes que pareciam tudo igual, né? Tudo aquela coisa em série para o Elvis brilhar ali. E os dos Beatles, o Help já começa a dar uma torcida nisso. E depois, mais para frente, vai ter o Red dos Monkees, que tem uma autocrítica inacreditável, assim. Né? Porque já no começo do filme dos Monkees, que eu gosto muito, eu acho até melhor que o dos Beatles, e a diferença também de know-how, né? do cinema de Hollywood, mesmo que seja a Hollywood mais independente, né? O Bob Rafelson ali com sua produtora, do cinema inglês, que apesar de ter nomes muito bons, não era tão forte, né, esteticamente. Mas o Red começa com uma garota ali beijando os 4 e depois meio que zomba deles, assim, não, nenhum foi muito bom aqui, nenhum, e cai fora, assim. É uma puta transgressão, você não imagina isso no filme dos Beatles, né? E depois aquela dos Monkees, coisa... né? Do filme dos filme, Beatles, quer dizer, né? Você não desculpa, imagina. um filme dos Beatles você não imagina uma Isso, os situação Monkees dessa. já entravam com uma coisa mais crítica, né? E mais politizada também. Tipo, no final daqueles monitorzinhos lá, e parece o Vietcong levando uma bala na cabeça ali. E O todo que é mundo... muito irônico, né? extremamente irônico, porque emenda com os gritos da plateia. Ô Sérgio, mas eu digo assim, é muito irônico os Monkees lançarem o Red, né? Esse filme com essas propostas, num momento que todo mundo estava achando que os Beatles estavam mais sérios, né? Numa fase mais de pesquisa, né? De buscas e uma fase mais psicodélica. E os Monkees, que eram considerados mais bobinhos, mais ingênuos, né? Cinematograficamente já estavam ali, né? No cinema mostrando outros caminhos, né? Toda razão, Bidão. É curioso isso, justamente, né? Acho que essa é uma das coisas que motivaram o Zappa a falar que os Monkees eram melhores, né? Porque os Monkees iam lá e mandavam um puta filme forte ali, que é o Red. Os Monkees estão à solta, né? Aqui no Brasil, de 68. E assim, você gosta dos filmes do Roberto Carlos, Bento? Gosto sim, Sérgio. Eu lembro da infância, assim, né? É uma coisa também que nem eu gosto pra caramba dos filmes dos Trapalhões, né? Final dos anos 70 ali. Puta, aquilo ali é minha infância, né? Começo dos anos 80. Eu gosto, cara, eu gosto sim. Lembro de assisti-los, né? Na sessão da tarde, assim como os filmes do Elvis também. Para mim tem aquele sabor de sessão da tarde, assim, sabe? De infância mesmo, né? Bento, eu vou te contar aqui. Guarda isso que você vai falar para já. Eu vou ter que falar do Didi Mocó ali, que você inventou essa genial do sintetizador ali, que faz você chama de Didi Mocó, né? E olha lá, Didi Mocó. E era aquele filme da Guerra dos Planetas, né?
o disco voador assim, eles tudo Isso. assim, o sintetizador lá rolando o som. Isso foi genial, assim. Olha o Didi Mocó, você sempre fala. Quando entra o som de Moog, assim, né, os sintetizadores, aquela coisa que estava muito em voga ali nos anos 70, eu já falo, olha, o Didi, né? Didi Mocó. Mas o que você ia falar, Bentão? Não, eu ia te falar, você falou do rock, do cinema, tal. Além, a gente está dando exemplos aqui de filmes que ou tem uma trilha sonora muito impactante em termos de rock and roll, ou que os próprios músicos e artistas das bandas atuavam, né? Mas além disso, né, Sérgio, tem aqueles filmes também que são totalmente rock and roll, sem ter esses artistas, sem ter as bandas, né? Podemos citar vários casos, né? O James Dean, Juventude Transviada, né? O Marlon Brando, né? Com aquela roupa de couro, é o Selvagem, né, Sérgio? É. Cara, aquilo É ali é fraco, eu muito não rock curto and muito roll, Selvagem, não. mas o quanto aquilo influenciou o rock, né? Aquele visual dele ali, né? Não, Desde os Juventude próprios Transviada é Beatles, maravilhoso. né, Sérgio, no comecinho, naquela fase em Hamburgo, antes do Cavern Club, que eles se vestiam todo de couro, até o Judas Priest, o Rob Halford, né? Pô, quanto que isso influenciou o rock and roll, né? É verdade. Tem uma estética ali do coro, da rebeldia juvenil, que vai influenciar bastante. O Juventude Transviada é um baita filme. É um dos grandes Adoro. filmes do cinema americano, sem dúvida. Nicholas Ray ali, aí a diferença do diretor, né? Mas o Selvagem eu já não curto, já acho. Eu nunca revi também, vai que estou errado, posso estar errado. Mas eu achava um filme bem fraco, assim, com. Claro, Marlon Brando é um fenômeno, Marlon Brando é absurdo, mas era um filme bem mais frágil, assim, no sentido de até de sobrevivência, né? O Juventude Transviada a gente lembra bastante até hoje do Selvagem, a gente lembra mais pelo Marlon Brando, né? É, Não é só é, pelo é James mais a Dean e tal. figura, É. figura dele, né? Agora tem um. Mas Diga, Bento. não, eu só ia citar também, mas indo lá para frente, para o final dos anos 60, já a gente falar do Easy Rider, né, do Sem Destino, que em termos também de rock, né, e de contracultura, tal, também é um filme importantíssimo para essa geração, assim, né, do final dos anos 60 já. E o Easy Rider, ele teve um papel muito importante também na formação da nova Hollywood, Bento, que é aquele movimento de cineastas e produtores jovens que vão, né, tomar de assalto Hollywood no final dos anos 60 e começo dos anos 70, e vai ser um tipo de momento muito importante na Hollywood, que é a Hollywood saindo de uma crise brava dos anos 60 e descobrindo na juventude a possibilidade de fazer filmes mais... E o Easy Rider é muito importante, não só pelo filme ser bom, do Dennis Hopper e tal, mas porque ele fez muito sucesso e custou muito pouco. Então, os caras, os donos de estúdio ali, tudo homem de dinheiro, né? Falou, opa, é a moçada que sabe o que o público jovem quer ver. Então, a gente vai ganhar dinheiro dando mais liberdade para essa moçada. Só que aí eles deram rios de dinheiro para o Dennis Hopper vai para o Peru, torra tudo em drogas e entrega um filme com orçamento que quadruplicou, que teve cronograma super atrasado. E aí eles falam, puta, a gente tem que dar liberdade, mas não muito. A gente tem que dar liberdade, mas ficar com as rédeas aqui, porque esses jovens são responsáveis. Me lembrou dois discos aí da música brasileira, dois clássicos, que o primeiro daquela coisa de ser feito com budget super enxuto, né, e estourado, que é o caso clássico dos Secos e Molhados, né, do primeiro disco deles, que ninguém sabia se aquilo ia acontecer, né, cara? De repente vira aquele fenômeno, mas um disco que custou super pouco para a época, né? E foi um fenômeno, o maior fenômeno de vendas da música pop brasileira até então. E o outro é o Abé Donato, do João Donato, né, cara? Que ele fez exatamente isso, né? O outro, um artista já veterano da bossa nova, lá morando em Los Angeles, ganha uma puta grana da gravadora para investir no disco, compra tudo em LSD, em droga, e um monte de sintetizadores e Moogs e tal, e grava o disco doidão dele, que é o Abé Donato. Né? E que é legal pra caramba, né? É legal, né? Assim como o filme do Dennis Hopper também, todo cheio de drogas lá do Peru, é maravilhoso também. Então, esses caras meio que gastavam dinheiro em drogas, mas criavam também algo. Eles davam em troca algo, né? Entregavam, né? Para usar um termo atual. Ô, Beto, eu gostava dos filmes do Roberto Carlos também. Acabei não falando deles. Eu gostava
Principalmente o primeiro é muito engraçado, né? Tem aquela coisa bem do final do Jovem Guarda, a despedida do Roberto Carlos da Jovem Guarda. Ele tá lá e o cara, não lembro quem, não lembro se era o Erasmo até, acho que não, que entra lá e fala: o que você está fazendo, Roberto? Aí ele: compondo. Aí solta um sol de cravo aí. Aí já solta aquele som de cravo da música e ele come, olha. É muito engraçado. Mas são os três dirigidos pelo Roberto Farias e e outro dia estava passando na TV aquele do 200, 300 quilômetros por hora e eu estava olhando assim e falando: mas quanto tempo sem ter música, né? Porque eu acho que os filmes dele começaram a ir mais para o cinema de fato e tirar a música. O Em Ritmo de Aventura é música o tempo todo. E aí o Pantera não, o Diamante Cor-de-Rosa menos, e das corridas ali menos ainda. Parece que tem uma trama ali. E a música é secundária, assim. Isso eu achei muito curioso, mas eu também gosto dos três filmes, assim. Não sei se você lembra deles, assim, lembra? Lembro o Diamante Cor-de-Rosa era com a trilha, as músicas do Roberto Carlos na praia, né? E o outro acho Esse que é o que era eu Nos mais lembro. Detalhes, Todos Estão Surdos. Que é uma fase que a gente Lembro, gosta, né, Betel? Fase sim, do claro, Sérgio. Roberto Carlos Muito, Soul, né? muito, muito. Gosto muito também. Cara, é demais, né? Essa fase do Roberto. Eu estava E, ouvindo esses Sérgio, dias. eu Oi, queria aproveitar, vou te fazer uma pergunta, que eu queria saber a tua opinião. Coisas que eu nunca te perguntei, vou te perguntar aqui agora. maravilha. Eu queria saber a tua opinião do lance do Godard com os Stones e do Sympathy for the Devil, o que você acha? Sempre quis saber isso aí de você. Nunca te Cara, eu perguntei. gosto bastante desse filme. Eu lembro que na época, até a distribuidora, não lembro qual distribuidora agora, eu esqueci, lançou em DVD os dois filmes, né? O Sympathy for the Devil e o outro lá, que é One Plus One, né? Não, agora eu não lembro. Mas um tinha uma montagem mais godardiana e o outro era mais em cima dos Stones. E eu gostava mais do Godard. O que ele fez ali com aquela câmera circulando ao redor deles, eu gosto muito desse filme. Eu acho que é um encontro de... Puta, Stones eu amo, né? Eu acho espetacular e eles sempre foram muito ligados também em coisa de cinema com um dos maiores gênios do cinema, que é o Godard. Então, eu acho, puta, não tem como eu dizer não para um negócio desses, assim. Adoro. E falando em Stones, eu gosto muito do Gimme Shelter também, Sérgio. Eu acho que ele te transporta para aquela tensão toda que foi o Festival de Altamontes, né? Com aquelas mortes, aquela Muito. violência toda. Eu acho também um filme, cara, tenso, assim, de Eu ver, acho né? esse filme espetacular, Bento, e eu acho que ele é um filme de terror. Você estava falando aí do filme de terror, ele é por outros meios, né? Mas ele é um filme de terror, porque a gente vê já sabendo o que vai acontecer. E aí você vê aquela tensão toda, o Mick Jagger rebolando e os Hells Angels olhando para ele com uma cara de quem quer matar ele, assim. Você fala: putz, isso não vai dar certo, cara. Vai dar alguma coisa, vai estar tá tudo muito errado. E isso passou para o filme, né? Toda essa tensão, como você falou, passou para o filme. Eu adoro esse filme, eu acho muito, muito forte, de Eu acho fato. também, Sérgio. E Depois ele é ele vai mostrar emblemático. ali, né? A Não, e é conversa emblemático. do Mick Jagger. Eles assistindo ali depois, não sei se é na Moviola, ali que eles É, estão vendo, né? Não sei. Eu sei que esse filme também é emblemático nessa questão do fim do sonho hippie mesmo, né, Sérgio? Como foi o Altamonte, né? Um festival que aconteceu 4 meses depois do Woodstock, né? E, cara, como que num mundo de paz e amor ali acontece tudo aquilo, toda aquela violência, né? Ele também um filme de terror nesse sentido também, de é, escancarar e, né? E logo depois também vem o Laranja Mecânica, né, em 71, né, do Kubrick, que puta, aí já virou punk mesmo, né? Aí o é sonho já estava verdade. lá, os anos 60 já estavam totalmente ultrapassados, né? Um filme Algum, importantíssimo musicalmente também na questão de influência do movimento punk, né, Sérgio? É verdade, é mesmo. E Bento, tem um crítico que eu gosto muito, que eu uso muito nas minhas pesquisas de cinema americano dos anos 70, e ele fala isso de Altamonte. Ele fala: Altamonte foi o fim da contracultura, foi o fim do sonho hippie. Aquilo foi o tampão, fechou o caixão ali, não tinha mais como
bem, ainda tem, claro, vai ter hippies ainda nos anos 70, mas eles já ficam marginalizados, você já vê que a coisa não dá, não tem mais como dar certo, né? E o Gimme Shelter está aí para documentar tudo isso, né? É. Muito Mas, cara, ó, importante. fazendo um link com o Inedit, que a gente falou aqui, o festival, né? Como tem exceções também nessa coisa de trazer documentários e filmes que são cinema também nesse sentido. Um exemplo foi quando eles exibiram o Gimme Shelter, Sérgio. Foi, a gente estava junto, cara, que a gente foi ver ali na Augusta, com a presença do diretor. Ah, não, eu não tava. Eu acho que eu não fui. Acho que o Cara, Cadinho foi, o meu irmão. foi fantástico, assim, sabe? Ele contando a tensão que era filmar aquilo, estar tá no palco com os caras, sabe? Foi, assim, fantástico, Sérgio. Foi um dos grandes pontos altos, assim, do festival e da minha vida com o cinema também, que é um pouco, né, turbulenta, mas eu só de lá ver o diretor, ver ele falando tudo aquilo, foi incrível. Mas assim, agora, para quem não te conhece, Bento, o pessoal mais do cinema e que não conhece o PoeiraCast, quer dizer, quem me conhece normalmente conhece o PoeiraCast, ou não se interessa, ou conhece, né? Ou vai lá e ouve. Mas então te conhece também. Mas é que não dá tempo, né, Bento? Eu sei como você se afunda, se aprofunda muito nas suas pesquisas musicais, mas se desse, você ia também ser bem cinéfilo, que eu sei, assim, você ia continuar Sim, sendo. Sérgio. Porque eu Não, imagino, cara. o Bento é assim, eu admiro muito o Bento e falo assim, sabendo, eu acho, né, pelo menos que eu sei separar a amizade da admiração pelo trabalho dele, eu vejo como ele se aprofunda nas coisas e é impressionante realmente. Eu acho que não tem muito como administrar, né? Eu também eu fui para o cinema e deixei um pouco a música de lado no sentido de descobrir novas coisas, né? De ir atrás. Até na Paisá, quando tinha Paisá, eu mantinha lá umas 4 páginas de música e ia atrás de discos novos, Groove Freeze, ia escutar disco solo do Groove Freeze, e adorei, aliás. Agora eu já não lembro, já nem sei mais se ele lançou discos mais, e mesmo eu tendo adorado aquele disco solo, eu meio que perdi, porque não dá tempo, né, cara? Então eu imagino que são escolhas que a gente faz e não tem muito como. Eu adoraria também estudar mais a fundo pintura, que foi uma paixão anterior até a paixão do cinema. E eu estudava muito pintura nos anos 80, eu tinha uma tia que era pintora e tinha coleções de pintura, a gente ficava vendo ali os livros e estudando juntos. Era muito legal mas isso tudo foi meio que soterrado pela paixão cinematográfica, né? Meio que você vai lá ver um filme 2 horas, depois você quer ver outro filme do mesmo diretor É, mais 2 horas e vai verdade. ler sobre e tal. Não dá, simplesmente não dá tempo, né? Mas, Sérgio, mas você Muita sabe que sobra. esse teu convite vem num momento muito propício para mim, oportuno até, porque, cara, eu tô super animado para esse ano, fazendo planos, né, de carreira e tal, e tô muito animado com a possibilidade de escrever alguma coisa que possa virar ou um cinema, ou um filme, ou uma série, ou mesmo um roteiro de alguma coisa, assim, né? Sabe, essa coisa dos livros, de criar roteiros, novelas, contos. Eu estou muito empolgado com essa possibilidade e tenho Que já legal. rabiscado algumas coisas no ramo da ficção também, né? Porque eu sempre escrevi sobre música, contando as histórias, e tal, nunca na ficção, né? E essa coisa de poder viver um personagem, poder, né, cara, sabe, rodar o mundo sendo esse personagem, enfim, é algo que eu tenho tido contato com algum pessoal do cinema agora, né? Aliás, nem te contei isso, mas teve alguns diretores aí, não posso revelar ainda nomes, que me procuraram para me ajudar com a parte da música no cinema, né? Na escolha da trilha sonora, dos personagens, né? Tipo, o que aquele personagem ali vai ouvir, que música a gente pode tentar licenciar para colocar no filme, enfim, ou na série, né? Tenho entrado um pouco nesse ramo e tem me fascinado, assim, cara. Eu estou muito Caramba! empolgado de poder. E ao mesmo tempo que eu fiz também um curso de storytelling, né, para as minhas palestras e tal, também acho que eu posso juntar um pouco tudo isso, Sérgio, e começar a pirar, inventar umas histórias que acho que vai atrair tanto a galera do cinema como a galera da música, principalmente também, né? Que legal, Tô Bento. animado. Você Tô sabe que animado de poder trabalhar com cinema. eu já fiz filme, né? Na época da faculdade eu fiz um filme
que eu mesmo rejeitei depois. Eu não quis montar, eu falei, não tá do jeito que eu quero, não vou nem terminar. E aí, como era gravado em VHS, era vídeo, né? Mas eu fiz pensando em cinema, pensando em fazer uns planos legais até, mas tudo muito pobre, atores amadores, que eram meus amigos ali de atores, então não deu certo. Eu falei, não vou. Depois eu me arrependi, podia ter guardado pelo menos, mas acho que eu apaguei. E já editei também. E você sabe que eu estava querendo ensaiar também, porque eu tenho um material para um filme, né? Legal. E é aquela coisa, eu estou nessa já há uns 2, 3 anos e não saio disso, né? Porque não dá tempo, você fica pensando no trabalho e tal, mas vamos ver se desencanta. Vamos trocar figurinhas também, pô. Claro, vamos sim. Vamos sim. E que não seja um This is Spinal Tap, né? Ou que seja... Não, que seja o This is Spinal Tap, mas não o Spinal Tap, né? Isso. Quer dizer, que seja um filme legal como o This is Spinal Tap, do Rob Reiner, mas não a banda, né? Que tudo que eles queriam fazer ali dava errado. Casulo não abria na hora do show, o cara ficava sufocando. Era demais. É um clássico, né? Esse é um clássico. Agora, Bento, 2 filmes aqui que eu queria te perguntar, que eu gosto muito dos dois, principalmente do inglês, né? Que é o Privilege. Eu acho esse filme uma baita crítica à indústria da celebridade e tal, ao que faz do ser humano, né? O que essa indústria faz com o ser humano por trás da celebridade. E o Janaína, a Virgem Proibida. Me parecem 2 filmes irmãos, claro que separados por 5 anos e por um oceano, né? Um é da Inglaterra, outro é do Brasil. O Janaína é do Olivier Perroy, com o Rony Fon, ali o Raul Cortez. Acho que você viu, né, esse filme? Sérgio, não vi, cara. Você me pegou. Caramba! Não Preciso te vi. arrumar, então. É um filme bem legal, Bento, que começa com o Rony Fon ali como um ídolo do rock, né? O cara é um ídolo, assim, nível... E ele pira, dá uma pirada e vai para uma praia lá da Bahia e conhece a Janaína. E meio que todo mundo fica procurando ele meio que dá um chapéu para a indústria. É muito legal esse filme. Eu só vi esse trechinho que você me mandou uma vez, um link, que ele tá no show lá, e a mulherada gritando e tal, e aí ele pega e foge, né? Sai fora. Eu lembro desse trechinho, assim. Acho que o Esse Raul trechinho Cortez é irmão dele, se eu não me engano, no filme. o Cortez cabeludo, né? Ao Cortez cabeludo. É um baita, é um filme legal, viu, Bento? Vale a pena ver. E eu acho que dialoga com o Privilege nesse sentido da máquina de criar celebridade e moer o ser humano por trás, né? Então, acho que são 2 filmes bem críticos, na linha do Red também, do Bob Rafelson, dos Monkees ali, mas bem críticos e tal, e eu acho que são 2 filmes muito fortes nesse sentido, unindo rock e tudo que vem atrás dessa histeria, né, do rock nas plateias, nos jovens, com uma crítica também à indústria do espetáculo. Uma crítica, claro, que não é para aquela crítica que fala nada disso presta, mas uma crítica que mostra o lado negativo, né? O lado ruim dessa indústria de celebridades que o rock faz. E aí, fazer o gancho com 2 filmes, não são 3, o outro é um pouco diferente. Os 2 filmes lá do Ken Russell, dos anos 70, né? O Tommy e o Listomania. Listomania, que é a partir de Liszt, mas ele transforma numa ópera rock, uma ópera prog, com Rick Wakeman e tal. E o Tommy, que é aquela doideira, o Elton John ali, né, tocando Pinball Wizard. Você curte esses filmes do Ken Russell? Eu acho eles meio exagerados, mas eu gosto de ver, confesso. Curto sim, gosto de ver também. Claro, são filmes que me marcaram muito. Mas falando em The Who, cara, você sabe que o que mais me marcou foi o Quadrophenia, né? Quando eu vi o Quadrophenia era moleque, aquela história dos mods, né, na Inglaterra, que a gente sempre ouvia, né, desde a época que a gente ouvia lá o Queen com a Brighton Rock, aquela história da briga dos rockers com os mods lá em Brighton, né? E ali no filme mostra tudo isso, cara, e aquele final dele, né, com a scooter dele ali, com a lambreta dele ali, pulando no precipício. Cara, aquilo ali mexeu muito comigo, Sérgio, sabe? Até como naquele momento que você tem na adolescência, que você ter que escolher, né? Pô, o que você vai ser? Você vai ser um cara
um careta, né, que vai trabalhar e vai ganhar uma grana, vai ter um trampo fixo, você vai, né, cara, vai atrás do teu sonho, vai viver de arte, vai, sei lá, vai se ferrar, tropeçar, quebrar a cara, né? Para mim foi muito emblemático ver esse filme assim e ver as escolhas, sabe, ver como é que funcionavam as coisas ainda, de um prisma de um moleque ali que está na adolescência ainda, né? Eu vou E imitar o aquela trilha José, bem. sonora. Eu vou imitar o José, porque eu só vi. O Quadrophenia é um filme mais realista, né? Ele já é de Uhum. 79, já os filmes do Ken Russell É. são doidões, aquelas coisas Ah, alucinantes, não tem bem uma trama definida. O do Quadrophenia já é uma coisa mais realista, já que você segue e tal. E eu só vi esse filme quando ele saiu em Blu-ray no Brasil. Eu é. comprei e falei, pô, finalmente vou ver o Quadrophenia. Aí vou acender uma vela para o Blu-ray. É um filme legal, eu gosto também. Frank Rodan é o diretor. Depois ele vai fazer um Frankenstein ali com o Sting, que é um horror. Aliás, o Eu Quadrophenia lembro. também tem o Sting, né? Mas Tem o o, Sting mas também. o Quadrophenia é legal. É um filme ali que tem tá bem depois, né, do disco, 6 anos É, depois do disco. Mas eu é, sei que esse disco é o teu preferido do The Who também, né? eu Eu gosto acho que mais dele do que do Tommy e isso gosto, é o meu influencia disco ou preferido. não a você ter Sim, curtido mais. total. Total, eu amo esse disco, eu adoro, eu acho um disco fantástico. E ele foi importante, o filme também, lançado em 79, né, Sérgio? Você vê que ele foi tão impactante ali na Inglaterra que ele, junto com algumas bandas, o The Jam, né, ele teve um revival da cena mod É, sessentista, em pleno virada dos anos 70 para os 80, a Inglaterra foi tomada de novo, né, por esse fenômeno. Né? De um lado estava o ska ali, né, também, dos Specials e outras bandas também estourando, final dos anos 70, começo dos 80, e um outro lado, os mods voltando com tudo, né? A molecada voltando a ouvir Small Faces, né? Voltando a ouvir o The Who do comecinho, sem contar as bandas novas, né? Que estavam ali. Revival mod total na é Inglaterra, graças ao curioso filme. como esse poder, né, da música influenciar o cinema e o cinema influenciar a música e ambos É. influenciarem um contexto, né, de costumes da juventude e tal. Eu lembro também do Saturday Night Fever, né, o Embalo Sábado à Noite, que assim o Ismael Xavier que me falou na minha banca de qualificação do mestrado, depois ele falou também na banca de defesa, ele falou que ele morava nos Estados Unidos na época e que a disco era um fenômeno de periferia até então. Era do Brooklyn, era dos bairros periféricos das grandes cidades, principalmente Nova Uhum. York e Los Angeles, e a partir do filme estourou, virou a febre. Então a Saturday Night Fever virou o ano, a febre disco virou 78, assim. Porque antes era uma febre, existia ali também, mas era mais para pessoal mais descolado que ia tal. Ele disse que a partir do filme virou globalizado, virou uma coisa insana mesmo, uma coisa de maluco, assim. E é interessante isso, porque aí 2 anos depois, 2 anos não, o filme sai acho que em novembro de 77, em maio, abril de 79, mais ou menos, o Stig Wood lá, o dono da RSO, né, Né? vai fazer uma versão censura livre do Embalo do Sábado à Noite. E muita Olha, gente, outro dia mesmo, eu falei com um amigo meu lá do Sul, que se tornou amigo agora, e ele achava que, pô, mas o Embalo Sábado à Noite não é barra pesada, não tem nada demais no filme, porque ele só tinha visto essa versão censura livre, que era olha passada na só. TV. Aí Uhum. não tem nudez, não tem o suicídio, não tem o estupro coletivo ali da namoradinha do John Travolta, coisas muito barra pesada, que foram todas Uhum. atenuadas nessa versão censura livre, porque ele achava que, pô, um fenômeno como a disco, a gente precisa capitalizar, aliás, não é capitanear, a gente precisa capitalizar esse fenômeno e lançar uma Uhum. versão censura livre aqui, para o Embalo Sábado à Noite atrair todo mundo, não ser visto só Uhum. por adultos, né? E aí Uhum. você vê como uma febre, o filme influenciou a febre e a febre depois influenciou o filme, que vai ser remontado e tal. Olha que louco, cara. Olha que loucura, hein, Sérgio? Verdade. Agora, uma coisa que eu queria comentar com você também, que eu lembro que eu peguei isso aí no cinema, ainda criança ali, que eu ia com a minha tia, com a minha mãe, com os meus avós, né? Que eu lembro muito, cara, em termos de música, aí já não estamos falando tanto de rock, mas de música pop, né?
de como aqueles filmes dos americanos do começo dos anos 80, ali, 82, 83, 34, quando teve aquela onda, aquela síndrome também das ginásticas, do workout, né, que virou uma febre nos Estados Unidos e no Brasil um pouco também, e aqui, juntando com aquela coisa do working class hero americano. Então, vocês pegar, né, o Footloose, o Flashdance, esses filmes, até o Rock também, né, o rock, a série de filmes do Rock do Stallone ali, como aquela música que a gente chama de AOR, né, que é o rock adulto, mas aquele AOR mais autoajuda, né, Sérgio? A gente pode até explicar essa nossa subdivisão aqui do AOR hedonista, yacht rock, e do AOR autoajuda, working class hero. Como essas músicas no cinema elas funcionavam, né, cara? Quando entrava ali a menina no Flashdance, naquela cena final ali, ou mesmo no Footloose, e eu lembro muito do Rock, o Rock 3, cara. Quando entrava o Eye of the Tiger, né, do Survival, e o Rock treinando ali junto com o Apollo, o doutrinador, tal. Eu lembro da galera em pé no cinema, cara. Todo mundo, meu, sabe, a hora com a música, né? Parecia que você estava no show dos caras, assim, é uma coisa que eu não esqueço. Eu, criança, sentindo aquela vibração de show de rock mesmo dentro da sala de cinema, assim, foi um negócio muito impactante, viu, Sérgio? Você falou uma coisa importante, Bentão, porque a gente não estava... Eu, pelo menos, não tinha pensado nisso do rock no cinema, né? A gente estava rock e cinema, a conjunção dos dois, mas uma música de rock, assim, quando entra no filme... Eu lembro que eu estava vendo uma vez um filme que era O Vencedor, eu acho que era, de dois boxers ali, do irmão, que era com Christian Bale e um outro cara, agora eu não lembro direito, acho que é do David Russell esse filme. E eu lembro que eu estava vendo assim no cinema, e aí com um cinema bom, né? Não era um cinema ruim, era um cinema com um som bom. E aí começa Good Times, Bad Times, assim. Eu lembro, eu vi também. Caraca, eu lembro que assim ficou... Nossa, o filme cresce, parece. Assim, parece que é uma música muito bem colocada. Às vezes não, né? Às vezes você vai ali... Tem filme que eu ouço para que raiva, o cara botou uma música dessa num filme merda desse. Mas esse não, esse entrou naquele momento, puta, que forte isso. Tal, não, total. Puta, tem esse efeito, de fato, né? E nos anos 80, tem um argumento para isso também, por esse impacto ter sido tão forte. Claro, a gente era mais novo e tal, mas eu digo assim, provavelmente a sala de cinema, claro, depende muito da sala, mas assim, o som que aquele cinema tinha era muito melhor do que o som que a gente tinha em casa, né, que a gente ouvia os discos e tal. Então, você tomar aquela porrada, né, daquela cena com aquele som, parecia que você estava no show mesmo, né? Parecia que tinha uns PAs ali num show de rock vindo aquele volume, né, cara? Mexia muito com a gente, né? É muito legal. Você falou do rock, tem o Burning Heart também, né? Eu lembro No Rock 4, daquela né? revista AOR lá, que tinha um maluco lá que falou que o melhor disco do AOR era o disco do Survival de 1984. Eu ficava, o quê? Nem lembro o nome, acho que você deve lembrar o nome do disco. Aí o que é isso, cara? Eu lembro que eu fui escutar e falei, mais ou menos, né? Legalzinho até, mas, pô, mas a Burning Heart é legal, no filme funciona. Eye of the Tiger, demais. Outra formação, né? O Survival com outro vocal e tal. Mas funciona muito bem no filme, apesar do filme ser um dos mais fracos do rock, né? E aí a gente pode analisar um fenômeno dessas duas músicas do Survival, né? No Rock 3 e no Rock 4, com vocalistas diferentes, né? Dois hits, ou seja, é o meio que o AC/DC com o Bon Scott e o AC/DC com o Brian Johnson, né? Os caras fizeram a transição e emplacaram dois hits nos filmes do Stallone, né? É mesmo. Aliás, esse DC também é bem usado no cinema, né? Tem vários filmes, eu não lembro agora. London Calling, cara, é uma imagem clichê. Mostrar o Thames ali do alto, o Big Ben ali, o Thames com o parlamento ali, a ponte lá e o Big Ben, e botar London Calling. É um baita clichê do cinema, mas sempre é muito forte, né? Quando começa a tocar London Calling e tal. E o AC/DC tinha o Who Made Who, né? Vocês lembram? Que saiu até a trilha sonora, né? Com eles e tal. É verdade. Mas, cara, um cara que para mim foi fundamental também, assim, no cinema de suspense, de horror e tal, e de trazer o rock, né? De trazer a música, foi o Stephen King também, Sérgio. Porque eu lembro quando eu li o Christine, né? O Carro Assassino, o livro, cada capítulo ele abria com uma citação de uma música clássica do rock and roll, né? Do Chuck Berry, do Bruce Springsteen, do Little Richard. Cara, aquilo ali marcou muito também a minha adolescência, mais que o filme até, né? De ler o livro. E o cara, porra, né, um fanático ali pelos Ramones, né? Tem a história lá do Pet Sematary também, enfim.
É um cara que, para mim, foi fundamental nessa coisa do rock com o cinema de horror. Quando eu era moleque, eu era muito fã e via os filmes e lia os livros e ouvia os discos, né, que ele escolhia para trilha sonora ali também. Eu queria até rever o filme que o Stephen King dirigiu, que ele dirigiu aquele Maximum Overdrive, né? Acho que é esse o nome, que eu tinha achado uma bomba na época, mas assim, queria rever, porque parece que tem essa coisa do rock, dos caminhoneiros e tal. O Who Made Who do AC/DC é a trilha sonora desse filme, né, Sérgio? Do Maximum Overdrive. Ah, né? é? Olha só. Eu não lembrava Cara. disso, Bento. Que coisa. É. Então, acho que é o disco que eu menos gosto do AC/DC e é o filme do Stephen, baseado em Stephen King, quer dizer, esse é dirigido por ele, que eu menos Por gosto. ele. Uhum. É incrível. E, pô, vamos falar um pouco dos filmes que a gente curte heavy metal, hard rock, né? Eu lembro de 3 filmes, e aí você, claro, vai lembrar mais, mas eu lembro de 3 filmes. Um deles eu gosto muito, que é o do Anvil, né? Que começa com aquele festival lá, todas essas bandas daqui foram para o estreato, menos uma, que era o Anvil. E ele vai atrás dessa uma, né? E o Beatles lá, entregando compra no supermercado. É genial, eu acho muito bonito esse filme também. E os outros dois, assim, que eu acho mais problemáticos, os dois, que é o do Ripper Owens, né? Esqueci o nome agora, mas é o Mark Wahlberg como Ripper Owens, né? É Rockstar, não é Rockstar, né? Rockstar, Superstar, alguma coisa assim. Acho que é Rockstar, é alguma coisa assim. Alguém vai comentar aqui, depois vai ter algum comentário no YouTube, e a gente pode mandar também. A gente pode fazer eu coloco lá depois. Eu vou esquecer, mas alguém vai comentar. E esse filme é fraco, né? Eu lembro que às vezes passa no Telecine, eu fico olhando assim. Eu já vi Eu vi no cinema na época. Aí eu vou vi no ver cinema, assim, mas fraco. E o do Motley Crue também, né? O Dirt. É Dirt, né? Que chama? The Dirt, o nome do filme, do livro Dirt. Também, né? O livro é muito mais legal, né? O livro eu li trechos do livro. O livro é forte. Eu li em livraria. Cada vez que eu ia todo dia em livraria, eu lia um trecho dele, mas nunca quis comprar porque, sei lá, porque eu gasto tanto dinheiro com livros de artes e de cinema que aí se eu for de música, a prateleira é enorme. Mas esses filmes são fracos, né, Bento? Você lembra de algum desses que seja legal, assim, que seja uma drama? O do Envio é meio documentário, mas que seja uma dramatização a partir de um astro rock, assim, dessa época? Um que me marcou, não no hair metal, tá, Sérgio? Mas um filme que me marcou pela linguagem, você deve ter assistido já, é aquele que conta a história da Karen Carpenter, dos Carpenters, feita através de uns bonequinhos. Com bonequinhos, Todd Haynes. As Barbies, assim, e tal. Sim. Não lembro o nome do diretor. É o Todd Haynes. Mas, cara, esse eu acho que foi assim, sabe? Eu falei, olha o que esse cara fez com tão pouco recurso, assim, né? Mas é o olha mesmo que diretor história do I'm Not There, sabe? Ele faz o Bob Dylan com a Kate Blanchett. A Kate Blanchett que interpreta o Bob Dylan e ela encontra os Beatles, encontra o Allen Ginsberg. Legal. É legal também esse filme. O dos Carpenters é mais pobre, né? Um filme mais baixo orçamento. Sim, é bem criativo, de fato. Um filme bem tem uma legal. Linguagem, né? Agora, você sabe que no hair metal, um filme que não é a história de alguém do hair metal, mas o hair metal é o pano fundamental ali, é a cena, né? E muitos dos caras que foram ícones do hair metal vivem esse personagem através desse cara que é o lutador lá do Mickey Rourke, né? Do Wrestler, Sérgio. Verdade, cara. Esse filme é o hair metal, né? É a vida de um rockstar decadente, só que o cara é um lutador de luta, né? De luta livre americana ali. Mas aquela cena do Rat, né? Do Round and Round, ele com a stripper ali, e a vida do cara, né? Me lembra muito o hair metal norte-americano. Você sabe que eu não gosto desse diretor, né? O Aronofsky, né? Eu gostei do Pi quando saiu, que é o primeiro filme dele. Depois saiu aqueles lá. Aí saiu o Lutador, vou ver, né? O Mickey Rourke é um bom ator, tal. E aí eu gostei desse filme. Eu acho que o Mickey Rourke toma conta do filme de algum modo. E acho que me parece, eu acho que eu li isso na época, mas não lembro agora. Mas me parece que esse diálogo é coisa improvisada. Assim, ele fala, Rat, isso é legal, Def Leppard, né? Ele fala, a gente se divertia. Depois veio o grunge e acabou com tudo. Veio com aquela onda de tristeza, né?
Ele falou, Kurt Cobain acabou com tudo isso. Qual o problema de se divertir, né? Da gente querer se divertir e tal. E, cara, Rat, né? É outro caso do Rat começar round and round no cinema, assim, você fica, caramba, eu adoro o Rat. Quando ele vai entrar na luta, né, Sérgio? Que toca, acho que é Boss to the Wall, do Accept, né? Também. Metal Health, né? Do Quiet Riot. Ou seja, a trilha sonora bem hair metal. Assim, né? Trilha sonora nos 80 total, cara. Agora, não que o Accept seja hair metal, né? Mas funciona ali. Eles fletaram, né? No Metal Heart, eles fletaram. Tem aquela fase ali do Russian Roulette, né? Foi pra frente ali né? também. Depois do Boss do Wall. Mas você não explicou aí o negócio a hora de autoajuda. Eu sempre achei engraçado. E o Yacht Rock. Então, Sérgio, essa é uma teoria que eu ainda estou trabalhando, né, um pouco, né, ainda não espalhei por aí, porque ainda precisa ser um pouco mais reformulada, um pouco mais pensada. Mas, assim, o que a gente chama de rock adulto, americano, né, aquela coisa que surgiu nos Estados Unidos nos anos 70, com as FMs, né, com as rádios que tinham já um público mais com uma idade avançada, um público mais pai de família, né? E eles tocavam muito, e nos Estados Unidos explodiu, né? No final dos anos 70, ali, bandas como aquela fase do Fleetwood Mac do Rumors, né? Que voltou a estourar agora, graças ao TikTok e tal, né? E outras grandes bandas, né? Que a gente, bandas inglesas também, como Foreigner, né? Que a gente gosta. Todo mundo estava fazendo esse rock adulto, né, Sérgio? E aí surgiu no começo dos anos 80 a coisa do uma hora, né? Desse rock adulto, mas assim, para o proletariado, né? Para o trabalhador norte-americano, aquele cara que vive o sonho americano mesmo, working class hero e tal. Então tem essa diferença. Né? Aí já entra o Don't Stop Believing, o Journey, né? Tudo isso, né? Então a gente divide essa coisa do yacht rock, né? Que é essa coisa mais hedonista, mais do cara que tem grana e tal, e tem o iate, para o cara que é o trabalhador, o proletariado e tal, que também escuta esse rock mais adulto, mas é aquela coisa mais do Flashdance e do Footloose aqui que a gente está falando também. Então eu chamei esse de uma hora autoajuda, aquele hora que você escuta e dá vontade de você fazer um exercício, emagrecer, né, cara? Ralar e trabalhar. E aquele que você quer curtir, né, bicho? Quer tomar um martini, né? Quer velejar. tem esse rock adulto também que é mais terapêutico nesse sentido, né? De você, vamos ouvir um Christopher Cross, né? um Steely Dan, né? Aquela coisa mais hedonista mesmo. Steely Dan você colocaria como um yacht rock? Cara, é meio humilhante, né? Colocar uma banda tão bacana, tão sofisticada assim como o Steely Dan, como um yacht rock. Não dá para reduzir, né? Eu sempre faço a analogia do Allman Brothers, né? Você vai falar que Allman Brothers é rock sulista, é Southern rock. Eles que criaram meio que isso, né? Eles são mais que isso, né? Acho que é muito pouco você categorizar os criadores, né? Jogar eles num subrótulo, né? Num subgênero criado posteriormente. Assim, o hair metal também, né? É um outro subgênero que foi criado posteriormente, mas você vai pegar e vai falar, Van Halen é hair metal. Mesma coisa que você colocar o Van Halen no hair metal, sabe? Acho que é injusto. São meio que criadores, mas são muito maiores, né? São muito... vão além. São influenciadores, né, daquilo, mas não fizeram só aquilo, né? Acho que é meio sacanagem colocar os caras nesses rótulos aí. E aí você descobriu a Cool Cat do Queen. Olha, Sérgio. O Hot Space, né, o disco mais maldito da carreira do Queen, tem essa música Cool Cat, que é um yacht rock, né? Essa música é um rock adulto ali, nossa, maravilhoso, cara. Para mim, uma das melhores músicas do Queen. É engraçado, Alex. Não, mas eu gosto dessa música. Eu gosto dessa e daquela do... Eita, a garganta já reclamando. Aquela do A Kind of Magic, Pain is So Close to Pleasure. Eu acho linda. E eu acho que o Freddie Mercury já estava buscando isso na Don't Try Suicide, né? Do The Game. Olha. Você vê que já tem um rumo fora do rock, mais art rock, né? Que é o do Queen, mas indo já para uma coisa mais de balada, de bar, de cool, né? De yacht rock mesmo. E você vê que o título dessa que você falou do A Kind of Magic é um título já meio soft cell também, que é outra banda que a gente adora, né, Sérgio? O soft cell é incrível. Somos fãs do soft cell. É extremamente cinematográfico, também. Né? Tem até eles falam de filme na música, de cabines de filmes ali. É uma banda, o primeiro disco do Soft Cell é espetacular, de fato.
E só para E você terminar, sabe, Vitor. Sérgio? Oi, diga. Não, eu só queria citar, você falou uma banda cinematográfica, e uma banda que, graças aos clipes, graças à fotografia fantástica dos videoclipes, que para mim é uma banda visual, que eu escuto, eu vejo os clipes na minha cabeça, é o Depeche Mode. Sabe, é uma banda que, para mim, né, aquela fotografia como é que ele chama, seja o holandês lá, o fotógrafo, É Anton o Anton Corbijn, é isso? Eu não sei como se Isso. fala, mano. Cara, o que você vai falar daqueles clipes, Ele foi né? meio cancelado agora, né? Porque ele apoiou Ah, o é? Covid lá. Ele Ah, não apoiou o sabia, Novak cara. Djokovic, aí ele está meio Uau. cancelado pela turma. Mas ele é Olha, eu não bom. Ele, sabia. de fato, ele é bom nessa coisa do É. videoclipe, né? Do... E para mim ele deu essa imagem pro Depeche Mode, sabe assim? É uma imagem que, cara, eu ouço as músicas, para mim eu vejo aqueles vídeos, aqueles clipes. Principalmente do Music from the Masses, Music for the Masses e do Violator, né? Que é aquela fase que ele fazia os clipes ali. Eu acho que também dos Songs from Faith and Devotion, eu acho que é ele também. Eu não sei se é ele do Home, que eu adoro esse clipe do Home, que é aquela música do Ultra. Ah, E, Ultra, aliás, acho que já, não sei O se é ele. Ultra se tornou um dos meus discos preferidos agora. Eu não gostava tanto quando saiu, mas agora eu amo esse disco. E essa música Home tem um clipe assim lindo, meio Asas do Nossa. Desejo. Mas é um clipe que funciona ali, com aquela estética que no cinema às vezes fica brega, mas num videoclipe fica legal, assim. Eu achei bem Uhum. bacana. Mas eu queria te perguntar, bem, então, dos É. filmes, desses documentários mais ou menos recentes, né? Tem um que eu nem vi ainda, mas preciso ver, que é o do Loki, o do Novos Uhum. Baianos, que esses documentários todos eu fui ver muito empolgado e me decepcionei com a Uhum. estética. Assim, eu falei, pô, mas isso é um programa, parece um programa de TV, não parece um filme. Principalmente dos Novos Baianos, do Loki, eu me decepcionei, que eu achei muito careta para um filme sobre o Arnaldo Batista, sabe? Tem o do Made in Brasil, que eu ainda não vi. Tem o Barato de Acanga, que aí eu já acho legal. O Barato de Acanga eu acho que deu conta bem daquele festival. E tem um Uhum. outro que eu vi ontem, aliás, que chama Aleluia, o Canto Infinito do Tim Coan, que é sobre um dos sobreviventes, o Mateus Aleluia dos Uhum. Tincoãs, Matheus que é Aleluia. muito legal esse filme. Se você não viu, vai atrás, Não Bentão. vi, É ainda não muito vi, Sérgio. legal, muito poético o filme. Eu acho que aí, quando consegue conjugar a invenção dos retratados com uma invenção cinematográfica, eu acho que dá legal. O Barato de Acanga Uhum. meio que consegue acompanhar ali, ele é mais informativo, mas ele consegue acompanhar um pouco É. mais. Agora, o Loki e o Novos Baianos, não sei. E eu imagino que tenha outros. E quando vai para cinebiografia musical, então sai de baixo, né? São todas Uhum. muito fracas, né? O Elise, do Tim Maia. Parece que virou uma coisa. Puta, astros tão importantes terem uma É, biografia tão reduzida assim, né? é verdade. É meio triste, né, Sérgio? Em algum sentido, assim. Mas eu gostei muito do Barato de Acanga, assim, né? Acho que o Thiago Matara, ele fez um negócio muito legal de. Você falou, ele é mais de contar como foram os festivais, mas ele tem uma poesia ali, ele tem uma história de Tem. vida ali, principalmente do Leivinha, né? Que foi o cara que organizou, e aquele momento do João Gilberto, aquele momento do Gil, são momentos emocionantes, né? Então, acho que tem essa linguagem que é uma história meio de vida, meio humana, que me relaciona muito com esse filme que saiu do Zappa, com esse documentário que saiu do Zappa, da vida do Zappa também. Não sei se Sim, você viu, né, Sérgio? bem bom. Ele também, ele tem umas caretices e tal, mas ele tem esse lado humano do Frank Zappa que nunca imaginei que eu ia ver isso, né? Ver esse lado vulnerável do Zappa, as frustrações de não ter conseguido executar o que ele queria, né? Que eram as orquestras, era aquela coisa mais sinfônica e tal, que ele precisava arrumar grana fazendo uma música um pouco mais pop para tentar levantar uma grana para bancar aquelas loucuras dele, né? Isso eu nunca imaginei que eu ia ver do Zappa, me tocou nesse sentido, assim. A mesma coisa que aconteceu com o Yakanga também, sabe? Ele pega muito E coisas daquele Those Humor Belong in Music, né? Aquele outro documentário do Zappa, só que é menor. Parece que está quase inteiro. As imagens são. E ele bota mais imagens por cima. Eu também acho ele um pouco careta em alguns aspectos, mas tem uma coisa bem é, interessante ali que transcende isso. Acho que um eu acho pouco que do esse Velvet caminho. Underground também vai por aí. Olha, eu não vi o do Velvet, mas eu li muitas resenhas positivas, assim, tô louco para ver. E, cara, eu percebo isso, Sérgio. Eu percebo que tem sido essa tendência dos documentários musicais, né? Essa coisa de mostrar o lado humano e mais vulnerável da coisa e tal.
né? Não é aquela coisa que, pô, é a história que a gente quer ouvir, né? É como a gente vê o nosso ídolo do jeitinho perfeito, bonitinho e tal. Não, né, cara? É aquela coisa meio atormentada, meio perturbada, frustrações, os tropeços, né? O Zappa era um cara que a gente, pô, o Zappa não estava nem aí, né? O Zappa não queria saber de ninguém, né? Não é bem assim, né, cara, a história, né? Exatamente. Então, me pegou muito, assim, sabe, emocionalmente. E o do Phil Lynott também, né, do Tim Lizzy, que é uma banda que eu amo também. Também é um do filme, um documentário que eu assisti várias vezes. Mostrava fotos dele no Brasil, né, passando férias, coisas que nunca tinha visto. E é um cara que também, né, morreu cedo, uma vida um pouco trágica, assim. Enfim, eu gosto de quando pega assim esse lance emocional também, Sérgio, nos E documentários. você consegue meio que reproduzir a poesia do retratado em poesia cinematográfica, né? Eu acho que o do Phil Lynott, em alguns aspectos, consegue isso também. Eu adoro o Phil Lynott, eu acho e o Thin Lizzy também, eu acho uma baita banda, assim, acho demais mesmo. E porque só muita gente pega o Thin Lizzy assim, tipo, uma banda proto-metal que tinha as guitarras que influenciou o Iron Maiden. E esquece o Phil Lynott, poeta, né? O Phil Lynott, soul, compositor, né? Soul, né? Aquela coisa negra irlandesa, né? Que ele tinha, cara, aquela alma. Enfim, no filme tá tudo lá, né? Ele até fala, né, que é duplamente alvo de preconceito, né? Por ser negro e por ser irlandês. Imagina lá no Reino Unido, o irlandês já tem e ainda negro, assim, tinha uma coisa... Ele era o único garotinho negro na escola, assim, no bairro dele ali, tudo. E é um baita, é um gênio mesmo do rock, assim, um cara que... Putz, esses caras que acabam vivendo pouco, né, infelizmente, mas é um cara que, nossa, poderia estar criando ainda em alto nível até hoje, né? As letras, né? Pô. E bem, então, a gente está no fim já, mas eu sei que eu sei que você não viu, então eu vou falar rapidamente do Get Back, né? Que muita gente vai perguntar, pô, vocês vão falar de rock cinema e não vão falar do Get Back? Então, rapidamente, para mim, a coisa mais forte do Get Back, aquela coisa de limpar demais a imagem, eu acho que é uma besteira do Peter Jackson, que me irrita ver aquela imagem toda limpinha, parece imagem de TV LED que você vê nos supermercados, assim, você vai ver aquela cor de aquário de TV LED. Isso me irrita um pouco, né, do que ele fez ali. Ele levou até para um outro lado, né? Nem é para esse lado do LED cor de aquário. Ele vai até para um outro lado mais pastel, mas ficou artificial demais também. Eu não gosto muito. Precisa deixar uma sujeira, né? Deixa sujeira, Peter Jackson. Granulado ali, né? Deixa o grão. Né? Tudo filmado em 16 milímetros. O material ali é filmado em 16 milímetros. Mas o que mais me saltou aos olhos, assim, o que mais me emocionou de ver o filme, Bento, é assim a relação de amor mesmo do Paul McCartney com John Lennon. Né? Já me falaram isso. Que você vê, isso é muito forte no filme. Você vê que eles estavam já estremecidos. O John Lennon falam que precisamos pedir desculpa para Yoko. Não é bem isso não, tá? Eu acho que a Yoko ela não tem culpa, né? Na verdade. Mas a relação dela com John Lennon foi tão forte que desequilibrou a relação que ele tinha com Paul McCartney. Então não é que é culpa dela, mas acaba interferindo. E aí não tem mais como a amizade ser a mesma. É igual o Paul McCartney fala, a gente se via sempre, a gente morava juntos, a gente fazia tudo juntos, de repente a gente parte para outra. Não tem mais como ser a mesma coisa. Mas você via que eles trocavam olhares, e o Michael Lindsay Hogg, né, que é o cinegrafista original de todo o material, ele capta essa troca de olhares entre os dois, as brincadeiras que eles faziam entre eles. Cara, isso é muito legal de ver. Então, você vê que é um caso de amor ali que foi interrompido pelo destino. Não foi, não tinha mais como ser igual porque cada um se apaixonou. O Paul McCartney pela Linda, o John Lennon pela Sabe o que isso... Muito bonito. Sabe que fazendo uma resenha assim, meio que ao vivo, sem ter visto, Sérgio, só te ouvindo, isso me remete também àquilo que a gente está falando aqui. É uma coisa que reflete a vida, né? Reflete o ser humano, reflete como a gente é. Às vezes a gente não tem uma saudade de alguém, de algum amigo, lá da adolescência, lá da infância, que você não vê mais. Por quê? Porque, pô, ou você casou e ele também, você sabe, mudaram de... Né? Aquela amizade, aquela coisa tão legal que a gente guarda e relembra com carinho, já não existe mais, né? Mas ficou marcado na gente. Acho que foi meio isso. É a história de crescimento, de vida mesmo, que a vida vai te levando para outros caminhos e famílias e
relacionamentos, cara, normal, né? É a vida refletindo ali Tá lá o contado seu no Three Friends, fluxo. né? Three Friends do Gentle Giants conta isso. Né? Três Fala amigos isso, né? que se separam. Olha Mas, só. Bento, É isso. encerrando aqui, então, esse maravilhoso papo, você está já, desde já, convidado a voltar sempre que quiser Opa, as conversas de Alpendre aqui. Faz um jabá aí dos seus livros, como é que... Depois você me manda o link ali de como comprar. O pô, Bento lançou Sérgio, 3 claro. livros maravilhosos sobre a psicodelia, né? Psicodelia num termo bem amplo, tá? Uma psicodelia bem ampliada, que é como eu acho que deve ser, do Brasil, em 3 livros separados por épocas, muito legal. Os 3 são muito legais, eu diria que são obrigatórios, se você tem uma biblioteca, por menor que seja, tem que ter os 3 livros do Bento, e depois vai ter o link aí para comprar. É isso, Bento? Quer passar algum É recado isso, mais? Sérgio. Pô, que legal. Vai ser um prazer mostrar esse meu trabalho com essa série de livros, né, que se chama Lindo Sonho Delirante, né? São discos lançados no Brasil, principalmente na época de regime militar, tá? Então são discos que eu chamo de transgressores, né, e audaciosos aí da música brasileira. E tem também o Poeirazine, né, que foi um fanzine, uma revista de música independente que eu lancei durante 13 anos. Trabalhamos juntos lá, né, Sérgio? Você era um dos Verdade. grandes colaboradores aí do Poeira. E o PoeiraCast também, que a gente vem fazendo o nosso podcast já há 13 anos. Tá tudo lá no site da Poeira, né, que é o poeirazine.com.br. Quem quiser entrar lá e conferir todo esse material, para mim vai ser extremamente prazeroso, né, dar sequência aqui nesse contato aqui com vocês que estão assistindo. Maravilha. Quem gosta de música é obrigatório seguir o Bento, tá? Então, desde já, quem não conhece ainda essa figura adorável que é o Bento Araújo, comecem a seguir. É isso aí, É isso então, aí. Bento. Prazer Valeu, bater um papo Sérgio. com você aqui na estreia dessa Obrigado. nova fase. Vamos que vamos. Obrigado, queridão. Tudo de Até bom para você. mais. Boa sorte nessa nova fase. Eu vou acompanhar, vou estar sempre por aqui assistindo, divulgando. Legal. E vamos nessa, Vai vamos estar nessa que, sempre por cara, aqui também. Quando tiver também. novidades cinematográficas, você volta. Opa, ótimo, Quando Sérgio. tiver Vamos visto nessa, Get cara. Back, se quiser voltar, a gente faz um programa só sobre o Get Back. Boa, Valeu, boa. Bentão. Até mais. Tchau, pessoal. Até. Abração. Tchau, pessoal. Sejam bem-vindos aqui e bem-vindas ao novo Conversas de Alpendre. Até mais.